O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei dos que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Hoje, com muita alegria, diante desse evangelho, onde Jesus envia os discípulos a pregar a boa nova, nós comemoramos o martírio de São Lucas. Ele foi morto numa cidade de Patras, lá na Grécia. Se fala que que encontraram ele enforcado numa árvore. Então enforcaram ele lá e deixaram lá. E morreu assim. Mas Lucas, ele é um evangelista que não é apóstolo. Por que eu estou dizendo que não é apóstolo? Porque ele não conviveu com Jesus e ele não faz parte da lista dos apóstolos que estão lá. Ele conviveu com o apóstolo Paulo. Ele foi discípulo de Paulo. Ele era pintor e ele era médico. Então ele tem essa diferença em relação aos outros. Mas existe uma característica também em São Lucas que é muito importante. Só ele que narrou a encarnação do Verbo, a infância de Jesus, a visita de Jesus, ou de Nossa Senhora, a sua prima Santa Isabel. Os fatos mais importantes referentes à infância de Jesus nós encontramos em Lucas. Os historiadores falam que, por ele não ter convivido com Jesus, e tudo que ele escreveu foi a partir dos apóstolos, ele também teve essa característica. Como foi que ele trouxe a narração da encarnação, de como o anjo apareceu a Nossa Senhora? Então, fala-se que ele foi ao encontro de Nossa Senhora, passou um tempo com ela, e ali Nossa Senhora foi narrando para ele todos os detalhes, como aconteceu as coisas, e aí ele foi escrevendo. Nós podemos dizer assim que Lucas é o evangelista, e agora eu uso a palavra apóstolo no caso, o apóstolo de Maria, o apóstolo de Nossa Senhora. Se não fosse São Lucas, nós não íamos saber com detalhes aquele momento que o anjo apareceu à Virgem Maria, porque isso estava no segredo do coração de Nossa Senhora. Provavelmente José sabia, que ela deve ter contado, mas todos os detalhes, as minúcias de como aconteceu,
todo o medo que ela ficou naquele momento, aquele entendimento, como que eu posso ser a mãe do meu Salvador? Como que isso se dá? Eu sou uma criatura, como é que eu posso ser mãe dele? Esse detalhe que ela saiu correndo para ir visitar Maria, para ir visitar Isabel, naquele momento que Isabel estava precisando de alguém. No momento do nascimento de Jesus, quando a corte celeste apareceu e cantou glória a Deus nas alturas, só ela sabia, e ela contou para Lucas, e Lucas trouxe para nós. Está aí um verdadeiro devoto de Nossa Senhora. Tem uma coisa também, como ele era pintor, ele foi a primeira pessoa que pintou o rosto de Nossa Senhora. Lá em Roma, ali próximo à igreja, a Basílica de Nossa Senhora, como é o nome? De Santa Maria Maior, tem uma igreja dedicada, que é dos redentoristas, que lá tem esse quadro, né? O Paulo deve ter... Paulo ou Pedro? Faço uma confusão. O Paulo, que é da comunidade, que morou lá em Roma, ele sabe muito bem o local, aonde está esse lugar, que eu também tive a graça, né, o privilégio, a Vanúzia também teve, de ir lá e conhecer, e muitos outros daqui da comunidade. Lá tem um quadro que foi pintado por ele. Diz que é uma cópia, porque o primeiro quadro mesmo foi queimado, mas conseguiram refazer, e lá está esse quadro. Imagina, né? Eu fico pensando nos protestantes numa situação dessa. Então, eles deveriam extirpar Lucas e o Evangelho de Lucas, porque trouxe tudo sobre Nossa Senhora, ainda pintou um quadro de Nossa Senhora. Isso é tido como idólatra. Então, imaginemos Lucas, no silêncio lá da casa de Nazaré, onde Nossa Senhora estava, e ele ouvindo dela todas essas coisas. Ele buscou em Nossa Senhora os detalhes. No mundo de hoje, onde nós vivemos essa crise religiosa, essa crise dentro da igreja, em meio a tantas confusões, uns vão para um lado, outros vão para o outro, diante de tantas aparições de Nossa Senhora, aonde ela vem recomendando, né? Enviada pelo Pai, enviada pelo Filho e pelo Espírito Santo, recomendando às pessoas a conversão, a uma vida de penitência, o retorno a Jesus. Hoje precisamos olhar para São Lucas e fazer como Lucas fez. Ir ao encontro dela. Me fale de Jesus. Me diga como as coisas aconteceram. Olha, Lucas, as coisas aconteceram assim. Eu estava lá e de repente o anjo apareceu. Ele falou para mim que se eu queria ser a mãe do Salvador, eu fiquei naquela confusão. Ele disse que não era para eu temer, que tudo aconteceria por meio do Espírito Santo, o Espírito Santo viria sobre mim. Nem isso também eu entendia, Lucas, mas foi assim. E naquele momento eu não tive outra alternativa, porque era o anjo que estava ali diante de mim, não era uma miragem, era ele mesmo que tinha aparecido, Gabriel. E naquele momento eu disse, tá bom, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Naquele momento, Lucas, o anjo desapareceu. E eu senti algo dentro de mim.
Naquele momento, Lucas, se realizou tudo aquilo que os profetas esperavam. Tudo que foi preparado desde Abraão. A descendência que Abraão iria receber. Lucas estava dentro de mim. Deus, nosso Salvador. Esse que você ouviu falar dos apóstolos. Porque Lucas, ele era um pagão. Ele era lá da Antioquia. Ele era pagão. E aí ele se converteu ao cristianismo. Então, Lucas, esse que os apóstolos falaram para você, foi assim que aconteceu o nascimento dele. A encarnação dele. E o Verbo se encarnou, Lucas. Dentro da minha barriga, eu me tornei, Lucas, a arca da nova aliança. Você se lembra que lá tinha a arca antiga? Então eu me tornei a arca nova. Que diálogo maravilhoso. Isso deve ter levado muitos dias. E na hora que conta o nascimento, a dificuldade toda, estávamos lá em Nazaré, Lucas, quando saiu o edito de César, e José tinha que vir para cá, tinha que vir para Belém. Olha que dificuldade, que viagem. E eu ali prestes a dar à luz, montado em cima daquele burrinho, com toda dificuldade, mas crendo que tudo iria dar certo. E nós viemos. Quando chegamos em Belém, a cidade estava cheia, não tinha lugar para nós. E José batia numa casa, batia em outra. A única solução que deram para nós foi ir para uma gruta lá, onde os animais ficavam. Agora pensa nisso, Lucas. O Filho de Deus nascendo naquela gruta imunda, suja, onde os animais estavam. Ele não encontrou lugar nenhum. Depois, Lucas, que o menino nasceu, estava eu e José lá. De repente aparecem os pastores, do nada, não sei como é que foi aquilo. Como é que eles acabaram sabendo? Foi o anjo, os anjos falaram para ele que o menino tinha nascido ali. E eles vieram. E depois os 3 reis magos. Foi isso que Nossa Senhora falou para Lucas. Aí no 8º dia, Lucas, nós tivemos que levá-lo ao templo. E ali, Lucas, aconteceu algo impressionante. O que aconteceu? Tinha um velho lá chamado Simeão. Quando ele viu, ele veio correndo. E ele disse, agora o servo pode morrer em paz. Porque ele esperava isso. Disse que ele estava cheio do Espírito Santo. Você precisava ver o rosto daquele homem, como brilhava. Ele disse, agora eu posso morrer em paz. Ainda tinha também uma viúva lá, que dedicou a vida dela a ficar no templo. E a partir daquele momento ela começou a falar do nascimento do meu filho, que veio salvar toda a humanidade. Mas tem outra coisa que eu queria falar para você, Lucas. Aos 12 anos, nós fomos para o templo. Naquele dia, como eu fiquei. Pensei que tinha perdido o meu filho. E quando nós estávamos voltando na caravana, de repente me dei conta, onde está o meu filho? José, onde está o meu filho? E nós o encontramos lá no templo. E o que ele disse foi o seguinte: eu tenho que me preocupar com as coisas do Pai. Estava lá discutindo com os doutores da lei. Meu menino de 12 anos. Mas depois, Lucas, ele voltou e se tornou obediente para nós. Que obediência! Como era obediente!
como ele se submetia a José. Veja, o Deus se submetendo a José e a mim também. Foram 30 anos de silêncio. Foi assim. E tem uma coisa, Lucas, Simeão disse que uma espada iria transpassar a minha alma. Eu meditei no meu coração aquilo ali, não entendi ainda o que Simeão estava dizendo. Mas eu só fui entender, Lucas, quando eu estava aos pés da cruz. Lá eu vi, transpassou meu coração mesmo. Eu sofri junto com ele. Esse é o evangelista Lucas, que narrou as grandes maravilhas da Virgem Maria. A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Vou repetir o apóstolo de Nossa Senhora. Se hoje nós conhecemos todos os detalhes da Virgem Maria, e nós temos esse grande amor a Nossa Senhora, é graças a Lucas que amou ela também. Foi na fonte, foi direto. Vocês acham que depois que ele narrou, que Nossa Senhora narrou tudo isso, ele disse, embora, você é uma mulher igual a qualquer uma. Não quero saber mais de você, não. O que você me disse, já disse, acabou, acabou, vai embora. Porque senão agora eu vou ficar idolatrando você e eu tenho que amar Jesus. Que nós amemos Nossa Senhora e muito, e muito, muito. E agradeçamos muito ao Senhor pelos detalhes e por Ele ter pintado o rosto da Virgem Maria. Isso significa que quantas vezes Lucas olhou para aquele rosto que ele mesmo pintou e ele relembrou tudo isso que eu acabei de narrar aqui para vocês e algumas coisas que eu esqueci também. Nesses últimos tempos, nos tornemos próximos de Nossa Senhora. Não deixemos de rezar o terço como ela pediu aos 3 pastorinhos. Não esqueçamos que ela disse para os pastorinhos que uma grande calamidade viria sobre a face da terra, se os homens não se consagrassem a Nossa Senhora. E a Rússia também, se a Rússia não se consagrasse. Lembremos que ela, com amor de mãe, que além de amar o filho dela, nos ama também, porque Jesus nos deu ela como mãe. Ela anda muito preocupada do jeito que o mundo está. E que nós precisamos nos voltar. Precisamos amar Jesus. Precisamos fazer a vontade de Jesus. Porque ela sabe muito bem o que é a condenação de um filho. E ela está intercedendo constantemente, está pedindo. Meus irmãos, como ela disse em Fátima, aqui eu termino a homilia. Parem de ofender a Deus, que já é por demais ofendido. Parem de ofender a Deus. Que São Lucas interceda no dia de hoje e que essas palavras de Nossa Senhora possam entrar no nosso coração e que nós vivamos a santidade pela qual ela viveu e nos ensinou. Ó Virgem Maria, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, que a Virgem Maria há de me valer. Valei-me, Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.